O fim do comunismo é uma grande farsa mundial. Um grande teatro de mentiras foi erguido para encobrir as conspirações de países, organizações e fundações que querem implementar sistemas e regimes socialistas em todo o mundo. Por trás estão as mentes doentias de psicopatas, traidores, ditadores e conspiradores da nova ordem mundial. Petr Cibulka, jornalista e dissidente político tcheco, nasceu em 1950, na cidade de Brno, na província da Morávia. Foi preso 5 vezes pelo regime comunista, do período de 1979 a 1989, chegando a fazer uma greve de fome de 31 dias. Participou do movimento Carta 77, sendo um dos primeiros a assinar o manifesto. Libertado da prisão em 17 de novembro de 1989, em plena Revolução de Veludo, acreditou que com o fim do comunismo, aconteceriam mudanças democráticas no país. Bastaram algumas semanas após a queda do regime, para perceber que tudo era um teatro armado pelos comunistas, e que o poder e o dinheiro continuariam nas mesmas mãos. Em agosto de 1968, quando os exércitos do Pacto de Varsóvia invadiram a Tchecoslováquia e seus tanques massacraram a população nas ruas de Praga esmagando os protestos, o país virou um símbolo da luta contra o totalitarismo comunista no mundo. Jan Palach, estudante de 20 anos, em um ato de desespero, imolou-se pelo fogo e foi imortalizado como mártir da luta pela liberdade do país. Os anos se passaram, mas o regime pós-68 acabou colocando o país sob total influência da URSS. Após 20 anos, houve a queda do comunismo, na chamada Revolução de Veludo, e o então prisioneiro e dissidente Václav Havel assume a presidência em um conto de fábulas repleto de mentiras. A Carta 77, Soros e Moscou. Em 1976, a prisão de membros do grupo de rock Plastic People of the Universe serviu para o início do movimento cívico contra a repressão no país, chamado Carta 77. Entre os seus fundadores estavam o dramaturgo Václav Havel, intelectuais, personalidades entre outros. Das 217 pessoas que assinaram a declaração da Carta 77, 156 eram ex-membros do Partido Comunista. Durante os seus 13 anos de existência, 1976-1992, o movimento nunca teve nenhuma influência política na Tchecoslováquia. Em 1989, nas vésperas da Revolução de Veludo, o movimento chegou a ter 1.900 membros, a maioria sem saber os reais objetivos da organização. Contava com colaborações milionárias, coordenadas pela ONG sueca Fundação Carta 77. Um terço da organização era financiada por George Soros, que também colaborava na mesma época com o movimento polonês Solidarność. Documentos suecos entregues ao dissidente Miroslav Dolejski indicam que a ONG era parte de uma operação controlada pela KGB e a GRU. A Carta 77 foi um fantoche nas mãos dos comunistas, que possibilitaram uma transição política pacífica do país, sem levantar suspeitas, com seus mártires fabricados, prontos para seguir a cartilha de Moscou. Após a queda do comunismo, Soros se tornou um dos maiores investidores no país, e instalou na capital várias organizações de sua Open Society, como o Product Syndicate, uma associação de 439 jornais de mais de 150 países, com um total de tiragens de 50 milhões de cópias, sendo a maior organização para comentaristas de mídia no mundo. Entre seus colaboradores estão Jimmy Carter, Mikhail Gorbachev, Fernando Henrique Cardoso, Václav Havel e diversos intelectuais e personalidades, homogeneizando a chamada opinião pública global. Soros financia e injeta milhões de dólares nas contas bancárias de FHC e Lula, banca por exemplo nas fundações Lula e FHC, e ainda derrama outros milhões de dólares na Comissão de Políticas de Drogas, da qual FHC é presidente. Soros banca ainda o Diálogo Interamericano de FHC e Marina, conjuntamente com a Fundação Ford, os Rockefeller e os Rothschilds. A infiltração comunista no Ocidente. Quando Cibulka cita o caso de Joseph Goebbels, percebemos a rede global de agentes e colaboradores comunistas, atuando infiltrados nos países democráticos. Ele não entende por que o governo americano aceitou Goebbels, um agente do Serviço Secreto de Moscou, membro do Comintern, nos postos mais altos da Faculdade de Ciências Políticas da Universidade de Denver. A filha de Goebbels, Madeleine Albright, seguiu a carreira do pai, sendo pesquisadora sênior de institutos de pesquisas dos Estados Unidos, especialista em estudos soviéticos. Trabalhou como analista para o governo norte-americano, e o ponto alto de sua carreira foi ter sido escolhida no governo Clinton, como a primeira mulher a ocupar o cargo de secretária de Estado. Ele diz que as decisões do país foram profundamente comprometidas com a escolha de Albright. Também lembra da sobrinha de Goebbels, Dagmar Simovadenilova, que morou com o tio em Londres na Segunda Guerra Mundial. Dagmar trabalhou durante 42 anos na agência de notícias do governo tchecoslovaco, a CTK, no setor de notícias internacionais, um cargo de confiança. O fato de seu tio ser um professor universitário de renome na América, sua prima ter uma ascendente carreira política no ZEUA, e Dagmar não sofrer nenhuma discriminação no país, seria algo impossível de acontecer sob circunstâncias normais. Goebbels também foi o mentor da secretária de Estado do governo George W. Bush, Condoleezza Rice. Ela pretendia estudar música na Universidade de Denver, mas foi incentivada por Goebbels a ingressar na Faculdade de Ciências Políticas. Cibulka diz que isso comprometeu todas as decisões da política externa e militar do governo Bush, principalmente em relação à Rússia. Tanto Madeleine como Condoleezza, segundo Cibulka, provam o alto grau de infiltração do serviço secreto comunista no governo norte-americano. A Rússia, segundo ele, finge atualmente ser uma parceira estratégica do ZEUA em troca da ajuda econômica, mas ela continua a cumprir o seu velho papel de organizadora da Frente Mundial para a Destruição da América. Vladimir Putin, o objetivo comunista. Putin é um coronel da KGB treinado para a manipulação e o engano, e tem a missão de destruir os Estados Unidos. É essa a visão de Cibulka, que estudou por mais de 30 anos o modus operandi dos serviços secretos comunistas. Para Putin e a KGB, não importa os meios necessários para alcançar esses
esse objetivo, mesmo às custas da autodestruição da Rússia, o movimento comunista internacional domina o crime organizado. De acordo com alguns analistas, 1/5 do dinheiro do mundo é propriedade de grupos criminosos sob controle de Moscou. Isso inclui o mercado de drogas, de armas, a lavagem de dinheiro, prostituição, entre outras contravenções. São armas revolucionárias. Sibulka diz que milhares de prostitutas russas foram enviadas para o ZEUA, com o objetivo de prejudicar o espírito e a moral norte-americana. Esses são os velhos truques tomados emprestados de Sun Tzu. Eles trabalham para destruir seus inimigos por dentro, a partir dos seus valores, ideais e símbolos. Depois que o inimigo está enfraquecido, ele pode ser subjugado facilmente. Ele cita o livro de Viktor Suvorov, Spetsnaz, a história interna das forças especiais soviéticas, sobre as operações de membros das Spetsnaz já operando nos Estados Unidos, e se preparando para uma guerra. Para a Rússia, se torna muito mais vantajoso lutar em território norte-americano, do que em solo russo. Sibulka diz que para se compreender esses fatos, você precisa ver através dos olhos do inimigo. A Rússia sabe que a China é um risco futuro, mas os EUA são um risco presente. Por isso, eles sabem da importância de superar essa ameaça, fortalecendo o polo estratégico asiático, através da Eurásia, criando um cenário global multipolarizado e assegurando os interesses de russos. Sibulka pensa que os EUA terão motivo para se sentirem culpados por terem subestimado a ameaça do comunismo e abandonado aqueles que estão lutando contra a ideologia em todo o mundo. Para ele, no final, os EUA terão que pagar um preço muito alto pela sua negligência, e infelizmente, isso já está acontecendo. Ursal. No Brasil, o Foro de S.P. de Lula e Fidel Castro sofre influências do diálogo interamericano de FHC no processo de destruição do conservadorismo e da direita política. Os objetivos do diálogo do qual FHC é co-presidente já foram postos em prática e alguns estão em fase terminal. Implementação de um regime de esquerda em toda a América Latina, a social-democracia marxista. Controle dos meios de comunicação, controle do Estado, sucateamento e extinção das forças armadas, incentivo à prostituição como fator de destruição da família, descriminalização das drogas com incentivo ao consumo de entorpecentes no qual o objetivo direto é escravizar, alienar, ameaçar e dominar a sociedade. Incentivo ao homossexualismo como fator de controle populacional, aborto, fim da religião, fim da liberdade de expressão, fim das classes sociais, controle total e restrito do capital. A meta final é o comunismo, a escravização da sociedade e o controle total do sistema. Por trás há ainda um movimento designado, Movimento Eurasiano, uma organização mais radical do que a nova ordem mundial e do qual a China e a Rússia fazem parte. Os acordos para a criação do Banco BRICS por parte do Brasil com a Rússia, China e Índia é justamente criar uma extensa rede de financiamento para abastecer e desenvolver países da América do Sul e implantar ditaduras socialistas na América Latina. Outra meta do BRICS é criar uma grande força militar com poderio bélico, capaz de ameaçar os EUA e Israel. Por isso Putin quer criar bases militares russas no Brasil, Venezuela, Nicarágua e em Cuba. Mísseis nucleares também fazem parte deste plano e bases deverão ser construídas para criar um grande império vermelho, uma superpotência militar comunista que desestabilize os EUA. A URSAL, União das Repúblicas Socialistas da América Latina, é um velho sonho dos comunistas, um velho sonho de FHC, de Fidel Castro e agora também, um sonho de Lula e do Foro de SP, será uma grande prisão comunista a céu aberto com controle russo, de onde ninguém poderá sair ou entrar. Toda a América Latina se transformará em um império comunista nos moldes da antiga União Soviética. Há imbecis que dizem que tudo não passa de conspiração, gente que não teve acesso, por exemplo, às primeiras atas do Foro de SP, gente imbecil e retardada que mal sabe a diferença de um monte de bostas e um monte de feno. Preferem se entreter em idiotices, seguem o sistema, são doutrinados, controlados, manipulados e idiotizados para servirem ao sistema. O trabalho destes porquinhos é desmentir e fazer com que os imbecis achem que tudo é alarmismo, teoria conspiratórias e balelas. Eles são as mulas cegas do sistema e fazem o trabalho sujo para manter toda a sujeira comunista funcionando. A conspiração latina não é teoria nenhuma, e já vem sendo posta em prática e tem alcançado seus objetivos com a ajuda de FHC, Lula e Fidel Castro. De um lado a nova ordem mundial e o controle da Open Society sobre a comunicação e a imprensa, a Fundação Ford, os Rockefeller, os Rothschilds, o diálogo interamericano e socialistas fabianos que aplicam seus objetivos descriminalizando as drogas, sucateando as forças armadas, destruindo a família e outros. Do outro lado, o movimento eurasiano implementando seus objetivos de conquistar o mundo com a violência e a truculência bélica e criarem um grande e infernal império comunista.